Oi, pessoal! Hoje nós estamos aqui para falar sobre orçamento doméstico. Pode parecer um assunto meio chatinho, né? Mas não é. É um assunto necessário a gente discutir. Aqui em casa, nós já tivemos várias fases do orçamento doméstico. Já tivemos a fase que eu gerenciei o orçamento da casa e já tivemos a fase que o Ney fez esse gerenciamento do orçamento da casa. É importante falar que a gente trata a casa, o casamento em si, a união de duas pessoas como um negócio. Por quê? Porque a gente é um negócio, né, gente? A gente gerenciar a nossa casa é tão importante quanto a gente gerenciar um negócio, porque a casa é um negócio. Se ela falir, como que faz? Então, assim, o Onei, ele é professor na área de finanças. Como vocês já sabem, a gente já disse no canal, nós somos professores universitários. Eu na área de design e ele na área de finanças. Então, como que nós resolvemos fazer esse bate-papo sobre orçamento doméstico? Nós resolvemos fazer da seguinte forma. Eu vou perguntar de uma maneira menos técnica, para ficar mais fácil o entendimento de todo mundo, né? E ele vai responder. Tudo bem? Tentarei não ser técnico. Então, assim, a primeira coisa que eu vou perguntar para o Ney é o seguinte: o que é orçamento doméstico? Muito bem. Antes de eu responder isso, eu quero dizer para todas as pessoas que estão aqui vendo a gente da importância desse revezamento, né? Entre uma hora eu gerencio o orçamento doméstico, outra hora a Bel gerenciou esse orçamento doméstico. E dizer para todos os homens que estão me ouvindo que nós não podemos praticar alienação financeira com as nossas parceiras, nem com os nossos parceiros, porque isto é crime, né? Então é importante ressaltar isso do casal ou os parceiros trabalharem em conjunto. Certo? É importante isso. Bom, quer falar? Aproveitando esse gancho, Ney, o que é alienação financeira? Bom, tá vendo? São duas perguntas já. Já estou me complicando. Muito bem. Alienação financeira é quando eu não permito, enquanto homem, que a mulher tenha conhecimento sobre os fatos financeiros e tenha ela como mulher ou como minha parceira ou como parceiro, autonomia de gestão do dinheiro que existe na família, né? É quando eu limito essa mulher ou esse parceiro a apenas me pedir dinheiro. Quando eu tiro a autonomia dessa pessoa enquanto na questão financeira, né? Legal. Então vamos lá, vamos falar de orçamento, que é o foco nosso aqui, né? Orçamento doméstico é quando você entende, né, tudo que entra de dinheiro dentro da família, né, e tudo que sai de dinheiro dentro da família ao longo de um tempo. Então, nesse mês, quanto que nós temos que programado para entrar de dinheiro, quanto que nós temos programado para sair de dinheiro. E será que vai sobrar alguma coisa? Ou será que vai faltar alguma coisa? A gente precisa ter esse conhecimento, né? Não só para esse mês, e é justamente o orçamento porque a gente pensa nisso a longo prazo. Ah, legal. É muito interessante a gente saber, né, gente, a maneira que essa questão, o que é orçamento. Então agora a gente já sabe que é tudo que entra de dinheiro, né? Então assim, seja ele salarial, ou seja se vocês tiverem um negócio, né? Tudo aquilo que entra do dinheiro na casa para fechar o orçamento doméstico. Certo, Ney? Certo. E aí tem uma questão que é a seguinte, às vezes, né, você pode ser, por exemplo, empregado, e aí você tem o seu salário, você pode ser autônomo, e aí você faz a sua renda, você pode ser um empresário, e aí você tem um corpo, né, uma estrutura trabalhando para você, né, os seus empregados, a sua estrutura, ou você pode ser um investidor, que no caso você tem o seu dinheiro trabalhando para você. Então olha só a quantidade de possibilidades que nós temos para que a gente possa gerar, né, renda, gerar entradas de dinheiro para a nossa família, né? Então às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo nós somos empregados enquanto professores universitários e trabalhamos para as instituições
de ensino. E também nós somos empresários enquanto nós temos uma empresa de consultoria, né, que presta serviço para outras empresas e para outras famílias também na gestão financeira, gestão estratégica dos negócios e assim por diante. Então a gente consegue, e eu acho que a maioria, né, dos brasileiros também, que são muito empreendedores, tem mais de uma fonte de receita. Então isso é importante para a gente entender também, né? A questão de como que eu produzo mais receitas para a minha família, né? Isso é legal de pensar, porque às vezes a gente é empregado e aí a gente chega em casa, pode fazer uma outra atividade que também pode ser uma forma de ganhar dinheiro, né? Então acho que é importante a gente pensar nisso hoje enquanto ser humano, enquanto desenvolvedor provedor de uma família, ou provedores, no nosso caso, né, de uma família. Nós temos uma estrutura que não pode falir, né? Você já falou bem disso também. A nossa estrutura tem que funcionar, né? Existe uma máxima que às vezes o pessoal fala assim, quando o dinheiro sai pela porta, o amor vai embora pela janela, né? Mas aí eu acho que é muito pelo contrário. Nós já tivemos fases que a gente comeu macarrão, né? Aí já é outro vídeo, né? Aí a gente vai explicar esse outro vídeo aí. Então, assim, só para ver se eu entendi. Então, receita é todas as formas que eu tenho de conseguir dinheiro para entrar no meu orçamento doméstico. Exatamente. E agora nós vamos falar das saídas. Essa parte é meio chata, mas assim, mas ela também é necessária e a gente pode ver ela também, assim como as entradas, de uma maneira divertida. Então, assim, quais são as saídas? Ô Ney, queria que você desse alguns exemplos só para esclarecer o que são essas saídas. Bom, se toda vez que eu ganho dinheiro é entrada, toda vez que eu pago uma conta é saída, né? Então, a lógica é você organizar essas saídas. Então, por exemplo, a gente tem algumas despesas, alguns custos que são fixos na nossa casa. Então, por exemplo, se você paga aluguel, é um custo fixo que você tem de moradia. Se você paga um financiamento, é um custo, né? É um investimento que você está fazendo, mas tem que pagar ele todo mês, né? Então ele está fixo. Então ao longo do tempo ele é fixo. Aí você tem algumas despesas, por exemplo, como energia, como a despesa com o consumo de água, a despesa com alimentação, né? Aí você tem a despesa do plano de saúde para algumas pessoas, né? Você tem a despesa da farmácia, da padaria, do hortifruti, né? Você tem várias despesas, escolas dos filhos, né? Os impostos, o IPVA, várias despesas que ao longo do mês e ao longo do ano você tem que pagar, né? Legal. Então a gente já entendeu o que é orçamento, o que são as entradas e o que são as saídas. Isso. Então, assim, gente, tá. E aí, o que a gente faz com esses três, só pra gente finalizar, porque depois a gente vai fazer muito mais coisas sobre economia, só pra não ficar muito extenso, né, o nosso entendimento de tudo isso. A gente vai fazer vários vídeos numa sequência, né, pra gente poder explicar direitinho isso aí. Bom, a lógica é muito simples. Entradas é positivo, então saídas é negativo. Entradas menos saídas é igual o resultado. A lógica, gente, pensa nisso. Ou você ganha mais do que você gasta, ou você gasta menos do que você ganha. Essa é a lógica da riqueza. Ou seja, não tem outra opção, né, gente? Agora nós vamos finalizar por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. E aí a gente vai voltar com essa série que o Ney falou, continuando a falar sobre isso. E assim, se vocês gostaram do nosso vídeo, mandem sugestões, dúvidas, nós vamos responder. E assim, curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal e dê um like se vocês gostaram desse vídeo. Obrigada!